Andréia. Uai, não estou te vendo. Ah, agora sim. Agora apareceu. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lília. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom falar com você, gente. Saudades. Pois é, né? Pois é. Meu filho, essa quarentena tá deixando a gente com muita saudade, né, de todo mundo. Quero ver na hora que acabar a quarentena. Nós vamos ficar tão grudar. É engraçado, né? Que a distância une. Parece que você fica com mais vontade de encontrar, né? De estar junto. E talvez se não tivesse a quarentena, a gente estaria mais tranquilo, né? Nesse sentido. Sabe por que isso, Michele? Porque quando a gente está distante, a gente faz questão, né? De ligar, de mandar mensagem, porque está fazendo falta. E no dia a dia, a gente costuma acostumar com a presença da pessoa. E esse tal de acostumar estraga todas as relações. Né? Você acostuma, você não se esforça. Amanhã a gente conta de novo, amanhã de novo. Então a pessoa não se esforça para aquilo. Então a quarentena está sendo extremamente positiva nessa qualidade aí das relações. Por isso que a gente está se esforçando, está fazendo questão, está se interessando, está olhando aqui, ó, e conversando, prestando atenção. Então tá lindo. É isso mesmo, tô fixando o comentário aqui. E eu acho assim que a gente tem aquela ideia de, eu posso ver a qualquer dia, então a gente vai procrastinando, né? Vai adiando, Exatamente. Fica naquela, vamos marcar, mas nunca marca. Então que a quarentena sirva pra gente aprender, né? A não adiar as coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. E a gente saber também o quanto é importante, né? Porque muita gente está sofrendo aí, tá ficando doente mesmo, passando mal mesmo, porque isso não é uma coisa simplória. Faz muita diferença na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, o contato, a presença, né? Então a gente tem que ficar atento a esses costumes aí que a gente ignora, coisas que são muito simples, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Assim. Contato é essencial, né? Eu acho que a gente já está aprendendo muita coisa, né? Com essa quarentena, com tudo isso. Muito. O lado bom é isso, né? É pensar nas coisas que a gente está aprendendo de bacana, né? Michele, a nossa conversa é sempre muito gostosa, né? E essa live é um convite que eu estou fazendo para as pessoas que eu admiro muito, como profissional e como pessoa. Você é uma delas, né? Que eu tenho muita admiração, a gente se conhece há muito tempo. E essa live eu dei o nome de uma conversa terapêutica, porque é uma troca, né, com o objetivo de orientar as pessoas que se interessam por esse assunto, mas é uma troca leve, gostosa. Nós vamos trabalhar alguns temas hoje, mas que nos próximos a gente trabalha mais também. São muitos assuntos, né? Mas é uma conversa gostosa, terapêutica, para fazer bem para quem estiver assistindo e para a gente, né? Ter essa delícia assim, de conversa que vai orientar muita gente. Virtual. Queria agradecer, isso mesmo. Michele, se apresenta um pouco, né, para as pessoas. Eu vou me apresentar, meu nome é Lilian, sou psicóloga e coach, trabalho no consultório, né, na clínica, e eu trabalho com psicologia positiva. Meu primo. Gente, eu não vou mais cumprimentar as pessoas que estão indo, porque é tanta gente, graças a Deus, e aí eu vou cumprimentar todo mundo, né? E aí toda hora a gente vai parando, assim... Pois amo todos vocês, muito obrigado pelo privilégio, né, de valorizar o nosso trabalho aí, de estar assistindo a nossa live. Desculpa se a gente não vai cumprimentar todo mundo, senão a gente se perde, mas muito obrigada, viu, pela presença. Eu trabalho com psicologia positiva hoje, sempre trabalhei com a psicanálise, gosto muito, ainda uso essa metodologia, só que a psicologia positiva, assim como o trabalho da Michele, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, fez uma transformação, né, nos meus atendimentos, na minha vida em si, porque saiu do foco do problema para o foco na solução e de uma forma muito, muito gostosa, né? A gente trabalha com positividade porque é um foco na solução, num olhar para o futuro a longo prazo, de uma forma muito gostosa e positiva, né? Porque às vezes na psicanálise ali a gente ficava muito no problema, muito naquele sofrimento e trabalhando o problema, né? Como se a pessoa fosse o problema e não tivesse outras opções. Não, ela é assim,
vai viver assim porque ela viveu aquilo no passado, ou teve essa relação, né, mais conturbada e tal. Então, é essencial que a gente entenda, né, que a gente se conheça a nossa história, realmente alguns problemas que a gente viveu, mas é essencial que a gente passe a ver a vida e as possibilidades da nossa vida de um foco mais positivo. Né? Então, eu espero que vocês se encham de positividade com essas lives e se apresenta aí, minha amiga linda. Muito obrigada, viu? Oh, eu que agradeço. Então, eu queria começar me apresentando com muita gratidão, não só por essa live, mas por tudo, porque eu sempre gosto de te agradecer, porque você fez parte, assim, do start da minha carreira, né? Você me acompanhou desde o inicinho, então a gente se conhece, eu não sei nem há quantos anos, eu já até perdi as contas. Né? Verdade. A gente estudou juntas, fez psicologia na Newton, e a Lilian, assim, é peça fundamental para eu dar o pontapé mesmo inicial na minha carreira. Então, assim, gratidão eterna por você na minha vida. Eu sempre soube do seu potencial, dessa pessoa linda que você é. Gracinha. Então, e depois da gratidão, deixa eu me apresentar, né? Eu sempre pensei na psicologia como uma forma de atuar com as crianças, porque eu sempre fui apaixonada com crianças. Tanto que no início eu até ficava na dúvida se eu ia fazer pedagogia ou psicologia. Escolhi pela psicologia pensando em crianças. E quando eu comecei a atender, eu comecei a perceber que a maior dificuldade era dos pais, né? Os pais, eles se sentem muito perdidos diante do comportamento da criança, muitas vezes por não entender o porquê de cada comportamento. Eles não entendem, né, o que se passa, leva tudo para o lado pessoal e sofrem demais. E aí eu comecei a perceber que a ajuda dos pais surtia um efeito muito positivo nas crianças. Então, hoje, principalmente agora nessa quarentena, eu só atendo os pais, né? Agora eu só estou atendendo de forma online, então só atendo os pais e eu faço essa orientação aos pais, sempre baseada na disciplina positiva, que é o estudo que faz muito sentido para mim, desde o meu primeiro contato com a disciplina positiva, eu falei, gente, é isso que faz sentido e é isso que eu vou levar para as famílias. E que eu realmente vejo um efeito positivo, né? Porque é realmente essa questão que você explicou no início, de olhar as coisas por um lado, o que eu posso fazer para melhorar? É foco na solução. E quando você foca na solução, as coisas acontecem, né? E a vida vai transformando, porque você deixa de olhar para o que está ruim e melhora o que já está bom e muda o campo de visão, né, para aquilo que está ruim. O que eu posso fazer de diferente para eu colher um resultado diferente desse que está aqui, que eu não estou gostando, né? Então, a disciplina positiva, ela tem muitas ferramentas práticas que os pais conseguem aplicar diretamente ali com a criança e principalmente com eles mesmos, porque eu acho que não existe transformação, não existe querer mudar a criança se eles não olharem para dentro. Então, também é um trabalho de autoeducação, né? De autoconhecimento. Só que eu acho que a diferença dessa autoeducação e autoconhecimento é no sentido de sair da culpa, né? Porque os pais amam muito e eles querem sempre fazer o melhor. E às vezes eles não conseguem fazer o melhor e se sentem muito culpados com isso. Mas a disciplina positiva entra nesse viés, nesse buraquinho aí de não saber o que fazer, só que sem sofrimento, né? Assim, tem uma mudança, né, de visão da vida. A pessoa vê o tanto que ela às vezes estava errando, entre aspas, né? Errando sem saber, errando o que aprendeu, errando o que viveu, essa experiência era o que ela sabia fazer. Mas, às vezes, a transformação, a pessoa fica se sentindo muito culpada, estou muito errada e tal. E na disciplina positiva, a gente tem um olhar muito mais sensível, né, com esses pais que tanto sofrem em querer fazer o certo, né? Porque, às vezes, eu vejo assim... não, mas a culpa é dos pais. Nossa, gente, que sofrimento. O pai ama aquela pessoinha ali. Sabe, realmente, muitas coisas que a gente vive, né, é fruto do que nossos pais fizeram com a gente, mas eles também receberam aquilo ali. Então, não existe, a gente não nasce sendo pai e mãe. Então, carregar essa culpa não faz a gente melhorar, faz a gente sofrer e faz o nosso filho sofrer.
né? Então, assim, você pega o pai sofrendo e o filho sofrendo junto. Então, a psicologia e a disciplina positiva trazem uma coisa muito gostosa, sabe? Vocês vão ver aí pelas aulas da Michelle. E você tocou num ponto importante, Lilian, porque essa culpa que eles já carregam, se a gente intensifica essa culpa, eles vão errar cada vez mais, porque aí a pessoa que está carregando uma culpa pesada nas costas, ela não consegue olhar para a solução, ela só consegue se autopunir e ela vai continuar errando, porque ela não se sente capaz de agir de outra forma. E uma das ferramentas da disciplina positiva é exatamente encarar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, a disciplina positiva fala para a gente usar essa ferramenta com as crianças, mas eu acho que os pais principalmente precisam usar na vida deles. Então, todo o meu erro, que agora eu estou jogando uma luz ali, eu estou me conscientizando que existe um caminho mais saudável, eu vou usar esse erro como oportunidade de aprender. Então, o que eu posso aprender de cada comportamento que não foi legal, né? Então, da mesma forma que a gente ensina isso para a criança, a gente precisa aplicar na nossa vida também. E aí a culpa se transforma em responsabilidade, né? E quando eu sou responsável, eu posso mudar. Agora, com a culpa nas minhas costas, eu não mudo. Então, partindo exatamente para o objetivo, inclusive, dessa conversa terapêutica, vamos falar de um dos aprendizados que você tem trabalhado ultimamente, né? A criatividade. Então, o que é a criatividade e como que ela pode ajudar essas famílias, esses pais, essas crianças, né? O mundo. Criatividade, eu acho assim. Primeiro, é importante saber que eu tenho falado muito disso, que a criatividade ela traz leveza para as relações, mas não é que, tipo assim, se eu for criativo, então eu não vou ter problemas, né? Se eu for criativo, não vou ter mais desafios na minha vida. E eu acho que não é por aí. A questão é como você encara os desafios. Os desafios vão continuar aparecendo, porque é através deles que a gente aprende, que a gente cresce. Mas quando a gente tem um olhar criativo, a gente consegue olhar aquele problema, sentir o peso dele e perceber. Olhar de fora, né? É aquele olhar que observa e pensa, o que eu posso fazer agora? Né? O que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz para eu colher o resultado que eu quero? E esse agir diferente que eu acho que vem a criatividade aí, auxiliando nessa leveza. Porque aí em todos os problemas, igual o Murilo Gun, né, que ele tem uma escola de criatividade, e ele define a criatividade como se fosse a imaginação aplicada para resolver problemas. Ele fala que a criatividade nada mais é do que a imaginação aplicada para resolver qualquer problema. E tudo, se você for pensar, tudo é um problema. Tudo que a gente quer fazer de forma diferente é um problema que você está resolvendo. Então, como que eu vou usar a minha imaginação para resolver esse problema, né? E às vezes, porque eu acho que existe muito mito em cima da criatividade. Tem gente que acha que ser criativo é criar uma coisa inédita, mirabolante, né? E não é nada disso. Criatividade é você pegar um limão e fazer uma limonada, e às vezes com uma coisa simples assim no dia a dia, sabe? Então você já está sendo criativo. E também tem o mito de que criatividade é um dom, se eu não nasci criativo, então, né, eu não posso ser. Muita gente não se vê criativo, mas nem sabe às vezes que está usando da criatividade e que poderia usar muito mais se tivesse essa consciência, né? Por isso que eu acho que traz tanta leveza, é olhar para o problema de uma forma diferente e agir para resolver os desafios de uma forma muito mais leve. A palavra mesmo diz assim, você me conserta, tá? Se estiver errado. É como se você estivesse inventando, criando em cima daquele problema. Quando você não sabe o que fazer, como fazer, você tem que criar. Então tem que usar a imaginação mesmo para criar aquilo ali. Só que não exige de você uma coisa muito incrível, né? É só sair do seu costume, dos seus velhos hábitos, para um novo, que pode ser super simples, inclusive mais simples do que o de antes, mais ou menos assim, porque tudo passa pela imaginação, né? Aí depois a gente coloca no papel para ver se, né, você tem que se abrir ali. É exatamente isso. Ele até fala que ele não gosta muito da palavra criatividade, porque criar parece que é criar algo do zero. E a gente não cria nada do zero, só Deus, né? Criou. E, na verdade, ele fala o que a gente faz
é uma combinatividade, porque a gente combina. E eu achei lindo essa definição também. Gostei também, vou anotar. Combinatividade é você combina algo que você já sabe com algo que você aprendeu, sabe? Junta as duas coisas e fala, ó, e não é que isso aqui resolveu o problema, né? E eu nem imaginava que isso aqui resolveria. Então, é nas coisas mais simples mesmo, né? E eu acho que aí entra a questão de que a gente precisa aprender muito com as crianças, né? Porque as crianças, elas já têm essa criatividade aflorada e a gente ainda tem muita resistência, a gente tem nosso julgamento interno, né? Ah, será que essa ideia vai dar certo? Ah, não, mas isso aqui é tão bobo. Não, mas e se não der? Né? E a gente fica... E isso tudo vai bloqueando a nossa criatividade. Porque pode até não dar certo, mas é na tentativa e no erro mesmo que a gente vai aprendendo, né? E se der, né? Eu falo com as pessoas... Na hora que a pessoa fala assim, ah, mas e se não der, e se não for, e se não... Aí eu falo, mas e se for, e se der? E aí, que brilhante que vai ser, né? O não a gente já tem, né? Agora já tem, pois é. Então, Michele, quem não é criativo tem como aprender, né? De acordo com até a combinatividade aí? Sim, é porque, na verdade, é interessante saber disso, né? Porque muita gente acha que não, criatividade é um dom, ou então criatividade é só para artista, né? É só para quem nasceu com o dom de pintura, de fazer alguma arte, né? E não tem nada a ver com isso. E é interessante a gente saber que a gente nasce criativo, né? Por isso que a criança é tão criativa. A gente nasce porque a gente, na verdade, quando a gente é criança, a gente está muito ligado à nossa essência. E a nossa essência é criativa. Exatamente porque a gente ainda não tem todos esses bloqueios, às vezes vindo até da sociedade, dos pais, da escola, da mídia, que nos coloca numa forma, né? Você precisa ser assim, e você não pode ser de outro jeito. Então, a criança, quando ela... Como ela ainda não passou por tudo isso, ela ainda tem a criatividade aflorada. Aí é engraçado que ela nasce fora da caixa, porque a criatividade está a mil, ela vai, tipo, ela olha para uma caixa, a gente olha e acha que é só uma caixa. Para ela, não. Aquilo pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um foguete, pode ser um avião. Né? É lindo de ver. É lindo. E ela nasce fora da caixa, e aí ela vai crescendo, o mundo vai colocando ela dentro da caixinha, né? Não, você tem que fazer desse jeito aqui, desse outro tá errado. E aí vai colocando ela dentro da caixa, e aí quando ela cresce, chega num momento como esse, de uma quarentena, que a gente, cheio de incertezas, que a gente não sabe o que está por vir, que as profissões estão mudando, que a gente está sendo substituído por robôs, aí a gente tem que obrigá-la a sair da caixa. Por quê? Porque assim não dá mais para seguir, você tem que se reinventar em um momento em que a gente necessita de criatividade. Então, e aí a gente sofre. Por quê? Não, mas agora eu acostumei a agir igual um robô, como que você me fala que eu tenho que voltar a ser criativo? Né? E é difícil para muitas pessoas. Né? E sabe o que eu vejo muito disso também? É que quanto mais a gente se afasta da nossa essência, fica mais difícil ser criativo. Porque a gente não sabe quem nós somos. Eu não sei quem eu sou. Deixa eu anotar aqui. Ai, gente, adoro. Porque imagina, eu nasci criativo, porque eu tô ali colado na minha essência. Então, é muito prazeroso viver em essência pura, porque eu vivo quem eu sou. Quando eu vivo de acordo com quem eu sou, eu tenho prazer em viver, porque eu sei dos meus interesses, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. Agora, se eu vou crescendo e isso tudo vai sendo bloqueado, e eu vou sendo afastado da minha essência, eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que ser o que o outro quer que eu seja. Eu começo a viver para agradar o outro, para agradar a sociedade, e eu começo a não ter prazer mais na minha vida. Vai chegar um momento que eu sou sem saber quem eu sou. E aí, como é que eu vou ter criatividade se eu estou totalmente desconectado comigo mesma, com minha essência criativa?
eu não vou saber criar, eu só vou saber repetir padrões ali, ó. Eu só vou saber seguir ordens, né? Eu só vou saber estar ali dentro da forma. E olha que perigo que é isso, né? Eu vejo isso como algo muito urgente de ser quebrado, da gente não fazer isso com as nossas crianças. E uma vez eu ouvi que também fez muito sentido com isso que eu tô falando, eu ouvi alguém dizer assim, que a pessoa quando ela tem depressão, na verdade, ela tem saudade dela mesma. A depressão nada mais Michele, é eu vou do te que falar uma saudade. coisa, eu vou precisar de um caderno novo para anotar, né? Ai, ai. Oh, Jesus. Mas engraçado que eu escutei isso há muito tempo atrás e não tinha caído a ficha. Depois, quando eu comecei a estudar sobre criatividade, eu falei, gente, e não é que é mesmo? Eu voltei lá nessa frase e falei, faz todo sentido. Porque a pessoa, quando ela tem saudade dela mesma, tipo assim, ela tá totalmente desconectada, ela não vai ter prazer em viver. Ela não sabe nem do que ela gosta. Ela vai trabalhar com qualquer coisa para ganhar dinheiro. Ela não vai saber o porquê que ela está aqui, qual que é a sua missão. Então, ela vai ficar deprimida mesmo, não tem outra saída, né? E mesmo que ela tenha dinheiro, ela vai continuar deprimida, porque ela está tendo dinheiro, porque na sociedade, para você ser alguma coisa, alguém, você tem que ter dinheiro. Mas aí você tem dinheiro e não sabe quem você é, vai continuar deprimido, né? E eu vou te fazer uma outra pergunta, mas só para completar isso que você estava falando, que eu achei tudo lindo, maravilhoso, estou anotando aqui, tô achando ótima aula. Quando você falou que quando a gente que quando a gente está distante da nossa essência, da nossa criatividade, a gente não tem prazer. Eu tô com uma neném, né? E uma neném mais ou menos, ela tá com 1 ano e 5 meses, e um menino de 8. E assim, a criatividade, a flor da pele, e a gente fica o tempo inteiro xingando, né? Assim, eu falo, gente, que o fato da gente trabalhar com isso não quer dizer que a gente seja perfeito com as pessoas que a gente convive, né? Porque a convivência traz isso, assim, as coisas que a gente aprendeu, às vezes inconscientemente a gente faz. Mas a gente consegue dar. Opa, aprendi isso com a Michele, gente, deixa eu voltar aqui só um minuto. Então, assim, eu vejo o prazer que eles têm de criar. Né? Minha menina pega um negócio, vê a caneta, enfia na blusa e acha divertidíssimo. Meu menino, ele tá jogando videogame, ele enfia a perna aqui pra dentro e não sei o quê. Então, assim, tudo é muito divertido, tudo é muito prazeroso. Aí eu falo, vamos tomar banho. Não, só mais um minuto, eu não brinquei nada. Brincou desde 9 horas da manhã. Né? Nessa quarentena, tá brincando. E aí, assim, vamos fazer a prova, porque tá em época de prova. Vamos fazer a prova. Nossa, não sei o que, não sei o que. Amor, 1h30. Não, 1h30. Não. Então, assim, a gente porque precisa, né, dessa caixinha aí que a gente tá falando. Então, eles têm muito prazer em viver. E o que tem acontecido, voltando novamente ao que você falou da depressão, as crianças estão com depressão com 10 anos de idade. Porque é quando eles começam a sair dessa infância gostosa e que a gente já xingou adoidado durante esses 10 anos, que o menino está saindo dessa delícia e tem que se encaixar ali na escola, que é a próxima pergunta. Não, a segunda pergunta. Então, as crianças estão em depressão com 10 anos, as crianças estão falando em suicídio com 11 anos, tá, gente? Eu atendo crianças assim, tá? Não é brincadeira, não. Então, a falta do prazer em viver é exatamente isso que você falou, né? Da forma mais linda do mundo, saindo da sua essência. As pessoas estão tendo que se encaixar na sociedade e estão perdendo o prazer de viver. Então, eu tenho uma paciente que especificamente trabalha, né, tá trabalhando na área da saúde, do coronavírus, e aí ela fala, Lília, nós tivemos uma reunião ontem, e aí hoje, na hora que a gente voltou, teve que desfazer tudo da reunião de ontem para uma reunião hoje, porque tudo hoje, no momento onde nós estamos vivendo, tudo está mudando de um dia para o outro, porque a gente nunca viveu isso, então a gente está tendo que aprender. Então aí tá todo mundo sofrendo porque não consegue fazer igual a criança que jogou um brinquedinho ali, passou 2 minutos, ele já tá colocando uma outra coisa ali, jogando e brincando, que ela gosta de mudar, ela gosta de inventar, ela gosta de criar, para ela isso é gostoso. E a gente aprendeu que não pode criar e tá sendo obrigada a criar. Então, eu falei com minha sogra ontem, ela falou assim, nossa, Lila, eu não tô aguentando de saudade dos meninos. O que você tá fazendo comigo? Eu falei, nem isso sou eu, é o corona. E o corona, além de estar fazendo
as pessoas ficarem isoladas, está causando um monte de problemas psicológicos por causa disso. Porque as pessoas estão tendo que se reinventar e elas foram proibidas de se reinventar. Né? Você passa 10 anos se inventando e aí dos 10 anos até os 40 você não pode se inventar mais, se reinventar. E aí está sendo obrigado agora, na marra, a se reinventar todos os dias. Todos os dias. Então o corona está trazendo outros transtornos que não é só ele. Né? Tá trazendo um transtorno de você ter que se reinventar, pensar nas coisas ali. E aí eu te pergunto, Michele, como fazer para não bloquear essa criatividade nas crianças? É um tema bem complexo, né? Porque a gente, como a gente veio de um... Nossa, Lilian tá com um monte de comentário, eu fico perdida nos comentários. Eu não tô nem lendo, vou ter que ler depois. A gente dedica uns minutinhos no final para ler, né? Não, outra coisa. Se a gente não conseguir responder, manda no direct da Michele, no meu. Isso. Manda as perguntas, porque se a gente não conseguir responder hoje, a gente responde na próxima, tá? Isso, mas vamos tentar responder no finalzinho, só para não perder o fio da meada. Porque se eu for parar para ler, minha filha, eu não sei mais o que eu tava falando. Mas a criança, na verdade, como a gente já veio de uma educação tradicional, muitas vezes punitiva, em que a gente só tinha que obedecer, a gente não podia ser, a gente acaba repetindo isso inconscientemente, né? Foi o que a gente recebeu, foi o que a gente tem de referência, então a gente vai repetindo isso. Só que todas as vezes que a gente não deixa a criança ser, não deixar a criança ser, eu vejo como duas formas assim de limite. Eu vejo que existe um limite que é prejudicial e um limite que até ajuda a criança a crescer, que é o limite corte e o limite poda. Então, podar é bom. Podar é bom, né? Você vai podar uma árvore, às vezes, para redirecioná-la e ela vai crescer mais, né? Agora, cortar, sabe? Cortar pode ferir, ela pode levar cicatrizes aí para o resto da vida e tudo ser bloqueado e ela vai se afastando mesmo da sua essência. Então, eu acho assim, que esse limite saudável da poda seria um limite onde você junta amor, e o amor é você deixar ela ser quem ela veio para ser, que eu acho que é muito difícil, parece que não, mas é difícil, porque às vezes a gente quer que a criança se encaixe nos nossos padrões, a gente quer que ela seja quem a gente... a expectativa que a gente criou dela. Então, tipo assim, eu crio uma expectativa que a gente acha que é bom para ela, né? Isso. O que a gente acha que é bom. Exatamente. Aí ela tem que ser aquilo. Ela tem que ser aquilo. Então, eu acho que o amor, primeiramente, é deixar ela ser o que ela tem que ser. Só que, junto com esse amor, que até faz parte do amor também, é preciso ter esse limite poda, que vai mostrar a ela que existe realmente um limite saudável para ela atuar. Até para a gente exercer a nossa criatividade, a gente precisa conhecer o nosso limite, porque senão passa a ser desrespeitoso com o outro, com o ambiente, né? Com nós mesmos. Então, eu acho que o limite poda, ele tem a ver com isso. Eu estou respeitando o outro? Eu estou respeitando eu mesmo? Eu estou respeitando o ambiente, a natureza? Se existe esse respeito mútuo, então faz parte de um limite saudável. Agora, a partir do momento que eu desrespeito a criança, então esse limite já está bloqueando essa criatividade, já está ferindo e já está afastando ela de ser quem ela é. Você tem alguns exemplos? Eu tenho alguns, mas você tem algum exemplo assim da prático, né? Assim, uma mãe falou que fazia isso e isso, aí ela aprendeu a fazer assim, assim. Eu acho assim, tem várias coisas, né, que a gente pode pensar desse limite e corte. Mas uma das coisas é querer sempre estar no controle. Então, assim, tudo que a criança faz, você fala, não, vai ser do meu jeito, porque eu sou sua mãe. Então, tudo é não, né? Todas as ideias que a criança vem, às vezes toda empolgada, não, desse jeito não pode, tem que ser do meu jeito. E aí, eu acho que isso corta, por quê? Primeiro, porque dar escolha para a criança é importante. Então, abrir mão desse controle é a coisa mais importante do mundo para educar. Muitos pais acham que vão perder a autoridade se abrir mão. Mas muito pelo contrário, a autoridade está em você conseguir equilibrar. Abrir mão disso e perceber até onde ela pode ir. Porque aí você deixa ela ser, né?
E aí eu acho assim, o autoritarismo de querer que o filho faça só o que você quer, quando a pessoa é autoritária, na verdade é porque ela não conseguiu exercer sua autoridade. Porque a autoridade tem a ver com liderança, tem a ver com olhar, né? Só olhar, só de olhar. Isso, e o líder, eu acho que até as empresas estão mudando, né? Esse modelo de chefia, né? De não ser aquele autoritarismo, eles já estão vendo que isso não leva a lugar nenhum, né? Não um lugar bom. Então, a autoridade, o que consegue ser realmente líder, ele vai ser exemplo. Ele vai fazer junto, ele vai elogiar. Se tiver que chamar atenção, vai chamar atenção. Só os dois ali, sabe? Numa conversa. Por quê? Porque existe respeito. E no autoritarismo, não. Você tem que me obedecer e eu posso fazer o que eu quiser com você. Ou seja, eu posso te desrespeitar. Então, não sei se eu deixei claro. Aqui, né? Eu acho que tô aqui. E aí olha para baixo mesmo, como se a criança não merecesse respeito nem dignidade. Você tem só que obedecer, mais nada. Né? A sua missão aqui no mundo é me obedecer. E aí eu acho que é nesse momento que a gente bloqueia a criatividade. Então, é olhar para a criança e perceber, será que eu posso abrir mão disso que ela quer? Não está sendo do jeito que eu quero, mas será que se for do jeito que ela quer, vai ficar tudo bem? Sabe? E dar opções para a criança. Na disciplina positiva tem uma ferramenta que chama escolhas limitadas. Então, a criança não quer determinada coisa. Então, vou dar duas opções. Não quer tomar banho. Tomar banho não é uma opção. Você vai ter que ir, mas você pode escolher. Você quer levar esse brinquedo azul aqui ou aquele brinquedo? Sabe? Deixar ela escolher. Porque ela sente que ela está no controle, que ela é importante, que ela pode ter voz. E ela vai, sabe? Muitas vezes bastam uns pequenos reajustes que ela vai continuar no limite, mas num limite saudável, que ela vai poder ser quem ela é, vai poder ter opinião, ela vai poder refletir, ela vai poder dialogar quando ela não concordar com algo. Ela tem essa possibilidade de diálogo, sabe? Que antes a gente não tinha. Então, eu acho que essa é a diferença de um limite para o outro, e esse limite corte é o que bloqueia totalmente a criança da sua criatividade. É aí que ela começa a se afastar da sua essência e vai aprendendo a só seguir aquelas normas e obedecer, né? Michele, eu gosto muito de dar exemplo para as pessoas conseguirem enxergar um pouco da teoria que a gente está falando. Você está falando de uma forma bem didática, bem simples, assim, mas eu vou dar um exemplo meu. E tem exemplos também, né, de pessoas que eu já atendi. Por exemplo, mãe que era muito controladora e os filhos sentiam até mal quando a mãe estava perto. Né? Ela queria muito controlar e tudo mais, e aí o que acontecia? Eles faziam muitas coisas escondido dela, com medo. Então, de qualquer forma, gente, a criança, o adolescente, o seu filho vai fazer escondido de você. Porque você não tem ali aquela autoridade em relação a respeito. Você tem a autoridade de ser chato, de ser agressivo e tal. Mas eles vão te respeitar ali na sua frente, mas eles vão fazer as coisas. E isso é pior porque eles podem fazer uma coisa que vai fazer mal para eles, né? Sim. Então, na maioria das vezes, bebe escondido, fuma escondido, faz um monte de coisas, né? Esses são os casos que eu conheço. E eu vou contar um caso meu, que eu já falei até com a Michele. Eu falo que, assim, o autoritarismo gera um peso, né? Gera um peso na pessoa, porque ela está sempre tendo que mandar e controlar. Então, fica pesado para ela. Quando ela sai um pouco desse lugar de autoritarismo, ela fica mais leve. A relação fica mais leve, ela também sofre menos. Não é fácil, viu, gente? Eu vou falar um exemplo meu, porque a gente tem que se autoconhecer para saber onde que a gente precisa trabalhar. Então, uma vez meu menino cortou o cabelo na escola e eu tô eu sempre tenho, né, a WhatsApp das mães e tal, e eu já sabia que ele tinha sido o líder da bagunça. Ele cortou o cabelo e todas as crianças, todas cortaram o cabelo também. E aí as mães estavam, poxa, mas por quê? Minha filha cortou a franja e tal. Até as meninas cortaram. Nossa. E aí falou, fulaninho contou que foi o Davi. Que foi o Davi que cortou primeiro, que o professor estava lendo as coisas, não viu? E aí ele cortou e os meninos adoram ele. E aí todo mundo foi na onda cortar. E aí eu cheguei na casa da minha sogra, ele estava lá com um buraco aqui, né? Aqui. Aí eu cheguei, meu
fiquei, o que aconteceu? Nossa, mãe, todo mundo cortou o cabelo. Eu falei, mas quem começou? Ah, todo mundo cortou. Eu falei, todo mundo cortou? Quem começou? Ah, todo mundo cortou. E falando assim, né, maior naturalidade. Aí eu falei, meu filho, eu sei quem foi que começou. Ela, como é que você sabe? É porque eu sei tudo, aquela que controla as coisas todas. Porque eu sei tudo, a mãe tem o poder de saber as coisas todas. Aí ele, mãe, é porque eu fiquei com medo de te falar e você brigar comigo. E aí eu percebi, né, que a minha forma de lidar com ele estava deixando ele com medo. E ele estava aprendendo a mentir para mim, pelo medo. Então, assim, o autoritarismo, né? Eu brinco com a minha amiga, a Vivi, a gente que é psicólogo e tal, a gente se sente meio pressionado, né? De fazer as coisas certo e tudo mais, né? Como é que fica a psicóloga e tal, tal. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de como lidar com a família, de como lidar com os filhos, para não ficar achando que eles são produtos nossos, né? Da nossa profissão e tal, e que a gente massacra eles às vezes, né? Então tem que ter esse cuidado. Então o exemplo que a Michelle está falando, e que nas empresas é a liderança, a chefia autoritária, o líder e o laissez-faire, né? Então, o autoritário manda o tempo inteiro, o líder é que todo mundo segue sem ele precisar fazer esforço, e o laissez-faire é aquele que deixa o barco andar, e se todo mundo afundar, né? Não tá nem aí. Todo mundo então, vai morrer. Por que eu tô falando isso, Michelle? Porque muita gente acha que a disciplina positiva deixa as crianças sem limite. Quando isso acontece, é porque a pessoa não está sabendo aplicar. Né? Vamos deixar claro isso, que não é um deixa correr, né? Deixa o menino fazer uma coisa, colocar a vida dele em risco. Isso. Então, assim, a próxima pergunta que eu queria fazer para você, né? A gente está falando de não bloquear. Qual que é a importância, então, da pessoa se conhecer, igual eu dei o exemplo, né, da minha pessoa, do autoconhecimento, né, nessa relação aí da criatividade, dessa relação com as crianças, né? Qual que é a importância do autoconhecimento como um combustível, né, para desenvolver a sua criatividade? Sim, eu acho que eu até já antecipei um pouco essa pergunta, mas eu acho que faz total sentido você buscar o seu autoconhecimento para que realmente seja esse combustível para a criatividade. Quanto mais você se conhece, mais você é criativo. Por quê? Porque mais você se reconecta com a sua essência. E a nossa essência é criativa. E quanto mais a gente se reconecta com a nossa essência, mais prazer de viver. Quanto mais eu tenho prazer de viver, mais eu vibro no amor. E no amor que eu digo é na coragem, porque eu acho que o amor tem muito a ver com coragem, né? Então, assim, mais coragem eu tenho de fazer as coisas do meu jeito, independente do que o outro vai pensar de mim. Porque quando eu vibro no medo, quando eu tô desconectado, eu vibro no medo, né? Eu tenho medo de agir, eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. De não ser aceito. Não ser aceito, porque eu vivo nessa busca de aceitação, porque nem eu mesmo me conheço, né? Como é que o outro vai me aceitar? Se nem eu me aceito, se nem eu me conheço. Então, quanto mais desconectado, mais vibra no medo, menos criativo. Por quê? Porque você não se permite ser criativo e fica muito mais difícil mesmo conectar com essa criatividade se você está afastado de você. Então, eu acho que esse mergulho aí de autoconhecimento é fundamental para tudo na vida, para ser criativo, para buscar o prazer de viver, para fazer o que você ama, até para descobrir a sua vocação, né? Eu acho que quando a gente não se conhece, a gente tem que resolver isso muito cedo, né? O que você quer ser na vida? E às vezes você está desconectado ainda, você tem nem noção de quem é você, porque, né? Porque a sociedade fez isso com você, você não tem nem ideia e é obrigado a escolher. E aí, por isso que muitas vezes, né, muita gente escolhe um monte de coisa e não se vê ali. Né? Então, eu acho que a importância desse autoconhecimento, e desde cedo, né? Se a gente já fosse buscando se autoconhecer desde cedo, eu acho que seria muito mais fácil até de escolher uma profissão, e muito mais fácil em tudo, nas nossas relações, né? Eu tô querendo fazer um projeto lá na escola do Davi, isso, pra a gente aprender, as crianças aprenderem a lidar com a emoção. Um outro exemplo que eu vou dar dessa questão do medo, você falou do medo
de vibrar no medo, né? O medo, em certo limite, ele te protege, mas o medo em excesso te atrapalha. E aí eu lembro de uma pessoa falando comigo, Lília, como é que você fez com o Davi e tal? Para ele, não, eu não lembro como é que era o contexto. Aí eu respondi para a pessoa, falei, ela estava perguntando isso porque queria fazer da mesma forma com os filhos, né? E aí eu falei assim, eu fui fazendo com o Davi de acordo com o que ele me passou, né? Então, aprenda com o seu filho, né? Mas qual que é o que acontece na sociedade, essa questão da caixinha, né? As pessoas não se conhecem, não aprenderam a se conhecer e não aprendem a conhecer a outra pessoa, né? Você falou da empatia aí, de se colocar no lugar do outro. E aí vem o filho, ela fica querendo encaixar o filho também nessa caixinha e às vezes não se abre nem para conhecer o filho, para ver o que funciona com ele ou não. Né? E aí também a criatividade fica prejudicada nesse sentido, porque quando você não olha para o seu filho, você também não deixa ele ser ele mesmo, né? Então, esse medo, né, de ser uma mãe ruim, nossa, isso... outro dia tinha um monte de menino correndo aqui, aí eu escutei, né? A pessoa falou comigo, falou assim, esses meninos não têm mãe, não, né? Então, assim, aquele peso, poxa, o menino tá fazendo errado, não tem mãe. Como assim, né? Não tem mãe, a culpa toda da mãe. Então, a mãe, né, nasce um filho, nasce uma culpa, porque tudo ela já acha que tá errado e tal. Então, esse medo de não ser a mãe perfeita, de não estar fazendo certo, às vezes cega, né, as mães para a potencialidade do filho, para a criatividade do filho, que fica tentando encaixar nas coisas. Total. E tem uma frase, não sei se eu vou lembrar da frase, mas o sentido é assim, que existe um paradoxo nessa aceitação, que é, quanto mais eu me aceito como eu sou, assim eu mudo. Só assim eu posso mudar. Então, primeiro eu preciso me aceitar. E quando eu me aceito, eu consigo aceitar o filho do jeito que ele é. Eu consigo aceitar o outro como ele é. Se eu não me aceito, eu não vou aceitar ninguém, né? Porque aí eu vou cobrar do outro, eu vou querer encaixar o outro, porque eu tô fora, né? Eu tô fora de mim mesma, eu não me aceito do jeito que eu sou. Então, é realmente esse espelho, né? Primeiro a gente tem que olhar para dentro, para depois querer aceitar o outro. E conseguir realmente aceitar a criança do jeito que ela é, né? Então, acho que isso é um processo mais profundo mesmo. Muita gente fala comigo assim que é muito difícil, né? Nossa, esse negócio de autoconhecimento, esses cursos e tal. Mas é muito mais difícil quando você não busca esse autoconhecimento. Eu vou dar uma... esse aí não é um exemplo prático, não, mas vamos supor que a pessoa não se aceita, né? Não tem um autoconhecimento suficiente. E aí ela quer agradar o marido. Aí o marido quer que ela faça as coisas de um jeito. Aí ela vai e faz. Aí ela chega na casa dela, tem a mãe. Aí a mãe quer que faça de outro jeito. Aí ela vai lá e faz. Aí chega em casa, o marido fica com raiva, porque fez do outro jeito. Ele queria do outro, estava acostumado com o outro. Aí ele vai no trabalho. Ela vai no trabalho. Aí no trabalho, o chefe quer que ela seja assim, que ela sendo assim, ele vai promover. E tal. E aí ela não consegue saber o que é assim que ele quer, porque ela tá com a criatividade minada ali. Então imagina que cansativo, que pesado você ter que agradar fulano, a outra fulana que você foi visitar, a pessoa do seu trabalho, porque você não se conhece o suficiente para falar com eles, olha, tudo bem, a gente vai tentar se organizar aqui, né, nessa convivência, mas eu sou assim, e aí nós vamos tentar trabalhar, aí a mãe vai e reclama, mãe, eu sou assim, assim, assado. Então, você vai ter segurança de se posicionar em qualquer ambiente. Quando você não se conhece, você tem insegurança com tudo, com todos. Nas relações afetivas, principalmente, né? Mi, sem querer render muito, senão a gente vai até, né, amanhã de manhã. Nossa, já tem 43 minutos, meu Deus. Pelo amor de Deus, não. O que eu quero perguntar de mais importante aí é como é que a gente faz, né? Por que as escolas muitas vezes matam essa criatividade das crianças? Vão pular, vão sair dos pais para nossa cultura aí escolar, para nossas escolas.
Eu acho importante falar das escolas até para que os pais se conscientizem, porque eu acredito que só vai existir uma mudança na escola a partir do momento em que os pais demandarem isso, né? Enquanto os pais não demandarem, não cobrarem da escola, ela vai continuar sendo a mesma, até porque muitas vezes os pais cobram, é isso aí, né? É isso que mesmo que ela está oferecendo. Eles querem mais do mesmo. Mas eu acho que é às vezes por uma inconsciência mesmo, por não saber da importância de olhar para o outro lado. Porque o que é esse outro lado que eu acho, né? A escola, ela é a mesma desde quando ela foi criada até hoje. Assim, claro que muitas evoluíram, mas se você olhar para a maioria, elas continuam ensinando da mesma forma, com o mesmo modelo, sabe? E eu acho que esse modelo de educação a gente pode olhar assim para a nossa vida e para quem esteve ao nosso redor, pelo menos aqui na minha vida foi assim. A maioria das pessoas não gostam de estudar. Por que não gostam de estudar, gente? A gente precisa questionar isso. Existe algo de muito errado aí, né? Muito. Porque estudar deveria ser um prazer, deveria ser uma maravilha, você conhecer as coisas. E principalmente a criança ali, que ela chega cheia de curiosidade, querendo conhecer o mundo, ela é um mini cientista. Então, se a gente aguçar essa curiosidade, era para elas amarem estudar, amarem a escola e crescer amando. Só que eu acho que a escola, ela bloqueia, ela realmente mata a criatividade pela forma com que ela ensina. Então, ela não se preocupa em saber do interesse da criança, sabe? Ela não se preocupa em saber de como essa criança tá. E ela só se preocupa em dar aquele conteúdo e, decora aí, copia do quadro rápido, que senão eu vou apagar. E na prova você tem que responder exatamente igual tá no livro. Se não for desse jeito, você vai tirar 0. E quando é múltipla escolha, então, você tem que responder igualzinho tá no gabarito. E já existem aquelas respostas ali, né? Já tá tudo ali. Sabe? A criança, ela não tem que pensar, ela não tem que refletir, ela tem que copiar. E se ela copiar, ela vai ser bem-sucedida. E que bem-sucedido que é esse, né? E eu fico pensando, gente, na minha época, eu detestava estudar. Eu só passava na média. Eu passava na média em tudo, passava raspando. E era aquele negócio do coração até disparar. Ai, meu Deus, será que eu vou tomar uma? Nunca tomei, mas a preocupação era só essa. E hoje eu fico pensando, gente, se eu tivesse tomado bomba, seria melhor. Porque talvez eu teria aprendido mais. Eu só fui a passar a ter prazer em estudar na faculdade, porque eu estava estudando que eu gostava. E aí eu comecei a aprender a estudar e aprender a gostar. Sabe? Então eu acho que a escola, primeiro... Que bom, né? Tem gente que nem isso, nem na faculdade. Ainda bem. Verdade. E eu acho que, primeiro, as escolas deveriam se preocupar com a inteligência emocional. Você falou aí que está pensando em fazer um trabalho. Eu acho que isso deveria ser a primeira coisa, gente. A alfabetização pode ficar para depois, mas eu acho que inteligência emocional é a base até para essa criança conseguir absorver melhor qualquer tipo de aprendizado depois, né? Então, eu acho que isso deveria ser primordial. Dentre várias outras matérias aí, que se a gente for citar, a gente fica aqui até amanhã, né? Que eu acho que deveria ter e não tem, né? Educação financeira. Não, tem várias coisas que seriam primordiais e não tem. E a escola fica preocupada ali com aquele conteúdo. Copia e cola. E não aguça realmente a criatividade. Criatividade é o quê? É você perguntar para a criança e deixar ela refletir, deixar ela trazer as suas ideias. Disso tudo aqui que eu passei, eu acho que o ensino deveria ser passado de uma forma mais divertida possível para a criança ter prazer em estudar, criança, adolescente e o adulto, né? Então eu acho que tinha que ter essa junção, porque a criança, ela aprende, a gente aprende quando tem emoção, né? E aquilo fixa muito mais. Exatamente. Então, se não tem, se está sendo uma coisa chata... Se a emoção é só negativa, exatamente. E aí eu vou decorar para a prova, né? Eu decoro tudo, faço a prova. Depois da prova eu lembro, gente, eu tô me vendo. Depois da prova eu faço assim, ai, graças a Deus. E aí já esqueci tudo, porque foi embora. Aliviei que eu já fiz a prova, já copiei tudo ali que eu decorei e acabou. E onde que tá a minha criatividade ali ao responder cada questão? Eu coloquei minha reflexão sobre aquele tema, sabe? Não, e os professores não estão nem querendo saber disso, né?
os professores que eu estou assim, né, generalizando, Sim, né? Claro que sim, existem sim. Tem muitos muitos professores. professores que até tentam mudar esse tipo de ensino e não conseguem porque existe aí uma estrutura por trás, então é muito maior do que isso que eu estou falando, mas estou querendo dizer que nesse estudo que a gente veio dele, mata a nossa criatividade. A gente não pode ser, a gente não pode opinar, a gente tem que copiar. E aí, onde a gente vai parar desse jeito, né? Aí a gente vai continuar sem gostar de estudar mesmo. Eu conheço crianças que amam estudar, mas que sofrem literalmente de chorar na época da prova. Então, assim, eu sei, todo mundo sabe, ela sabe que é muito inteligente e que ama estudar. Só que a prova tem essa obrigação de fazer aquilo que o professor quer. E aí a pessoa sofre, né? Ela não trabalha aí o potencial dela. Então, é sempre aquele foco de agradar o outro, de fazer o que o professor quer. Então, mesmo aquela criança que não foi o seu caso, de não gostar de estudar, até a criança que gosta, gente, sofre isso. Com certeza. Sofre e às vezes dá até os brancos, né? Na hora da prova. Ele sabe tudo, mas fica tão nervoso que não consegue responder. Isso Mi, já deve estar quase acabando, né? Então, eu queria 50 minutos. Então tá. Então ainda tem um tempinho, graças a Deus. Então tem duas coisas que eu gostaria que você encerrasse, né? Eu gostaria de agradecer imensamente essa delícia de conversa terapêutica. Também. Foi maravilhoso, delicioso. Eu acredito que todo mundo gostou. E eu gostaria que você falasse um pouco de um projeto lindo que você tem aí para poder ajudar esses pais e depois deixasse uma mensagem pra gente, né? De tudo que você tem trabalhado aí, do que você tem vivido. Tá, então, esse projeto, ele nasceu realmente desse incômodo, sabe? Esse incômodo de tudo que a gente vem fazendo, bloqueando a criatividade da criança e como que a gente pode se reconectar a isso. Eu acho que essa quarentena trouxe isso tudo à tona, isso tudo se tornou muito urgente e necessário, né? Eu acho que a criatividade, ela está sendo necessária nesse momento. E aí eu juntei com uma colega que eu acabei de conhecer praticamente, conheci um curso de criatividade e a gente juntou nossas ideias falando, não, vamos lançar isso aqui para os pais que eles estão necessitados disso. E aí esse projeto é o quê? Vão ser 15 dias dentro de um grupo do WhatsApp, chama Jornada Criativa, em que a gente vai trabalhar exatamente o que eu falei aqui, o autoconhecimento primeiro, para fazer os pais se reconectarem ali com a sua criança interior, resgatarem essa criatividade através do seu filho. A criança ajuda muito nessa reconexão. Então, a gente vai trabalhar primeiro o autoconhecimento, depois a gente vai trabalhar em como os pais podem conhecer melhor os seus filhos, entendendo um pouco o que se passa na cabeça da criança, o porquê de cada comportamento, aí a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. E a última fase vai ser dessa relação, como melhorar a relação. E aí a gente vai tratar também sobre a importância de rotina, né? De como a gente pode deixar a criança mais tranquila, principalmente nesse momento da quarentena, e como que as mães, principalmente podem organizar tudo isso, porque eu acho que está tendo muita coisa aí para fazer e elas estão ficando meio perdidas, né? Então a gente vai levar um pouquinho disso também. E hoje é o último dia da inscrição, a gente já começa no domingo. No domingo e vamos seguindo aí nessa jornada por 15 dias, vai ser lindo, já preparamos tanta coisa bonita, porque vai ter teoria e prática. A teoria vai ser através de áudio e a Aline vai trazer a prática através de vídeo. Como que a gente pode nutrir essa criatividade na criança através de brincadeiras, qual brincadeira que estimula o quê, sabe? Tá bem legal. E aí, agora eu vou finalizar aqui, né? Porque aí eu acho que vai dar até tempo de ler um pouquinho dos comentários. Aí você falou para eu finalizar com uma frase, né? Nossa, vamos lá. Já falou tanto, eu já anotei. Você quer alguma? Ai, passa uma cola. Gente, isso aqui que vocês estão vendo é um trisco do que vocês vão viver se vocês participarem do projeto, né? Porque eu conheço a pessoa, eu sei o quanto é boa mesmo, e vocês viram aí nessa conversa delícia. Quem sentiu vontade, gente, vai lá no link da minha bio, que tá lá, tem todas as informações. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar assim para finalizar
é para os pais abrirem um pouco mão do controle, de querer estar sempre ali na rede, ter as rédeas ali na mão e começar a aprender com a criança. Eu acho que a criança ela tem muito o que ensinar. E quando os pais começarem a entender o quão precioso é esse ensinamento da criança, eu acho que as coisas vão fluir muito mais. Porque eu acho que só de abrir mão, a relação já vai ser mais leve e mais criativa, lógico que pensando aí no limite saudável, né, do respeito mútuo, e aí as coisas fluem. Acho que é essa mensagem que eu quero deixar. Aprenda com a sua criança. Ai, que lindo! Muito obrigada, Mi. Muito obrigada por eu tudo. que Vai lendo. Lê aí, porque eu acho que aqui eu não tô conseguindo ler. Tá, eu vou ler aqui. A Rica Baby e Kids. Qual que é seu nome? Valéria. Rica? Valéria. Valéria? Ela falou combinatividade, nova palavra de ordem. Eu adorei essa tá aqui. Já anotaram também. Ela falou, quanto mais nos afastamos do nosso meio, da nossa... Faltou aqui. Menos criativo sou. Quanto mais me afasto de quem eu sou, menos criativo, né? Ela pediu o caderninho. Gente, eu vou passar o caderninho pra vocês. Vou anotar lá no meu Instagram as frases que eu anotei aqui. Ela tira foto. Me marca que eu quero. Não, eu não posso tirar foto, porque a minha letra ninguém vai entender, mas eu vou fazer bonitinho. Vou colocar essa carinha lá. Ótimo. O Ricardo faz todo sentido. Ricardo, meu primo. Seu primo? É. A Fê comentou. Ele é um super pai, maravilhoso. Ai, que gracinha. A Fê, com 10 anos já afastamos bastante as crianças delas mesmas com a educação tradicional. Com certeza, 10 anos de uma educação autoritária já afasta muito, né? E o Ricardo comentou, além disso, a corrida frenética para que cada um seja melhor que o outro, olha que comentário interessante, é transferido cada vez mais cedo para as crianças, motivo de muita depressão infantil. Com certeza. Muita. E aí a criança fica querendo atender todas as expectativas do mundo, né? Nossa, e esquece de olhar para ela mesma. Nossa, muito pesado isso. Amando, a Rica, a Valéria que você falou, né? Live muito produtiva, que bom que você gostou. Aí, Thalita super quer. Ai, que ótimo. Vai lá no link da bio e pode me chamar no direct que eu te explico melhor também. Gente, falou... a Rica Baby, a Valéria também vai fazer uma live com a gente. Eu estou um pouco pressionando a pessoa. Porque ela é linda também, tem muita coisa bacana para passar. Vai lá que eu quero assistir. O Ricardo falou, e pai também. Eu acho que é porque a gente estava falando muito das mães, o pai também. Isso vale para os pais, viu, gente? Com certeza. Essa Michelle é das minhas, o Ricardo falou. Ai, gente, que delícia. A Thalita, eu não gostava de estudar. Aprendi a gostar depois de adulta e tamo junta. Também você ficou livre, né, para estudar o que queria. Aí muda completamente. Super quero, a Thalita que falou, né? Super quero. Então, me chama, gente, no direct, tá? Que eu te explico. Acho que acabou, acho que a gente conseguiu ler todos os comentários. Muito obrigada por todo mundo que participou. E Lilian, mais uma vez, gratidão eterna. Linda, sucesso para você. Você sabe que eu desejo demais, né? Um beijo para você. Para nós. Um beijo para todos. Grava aí no post, né? Que agora fica no IGTV. E aí depois eu vou gravar e vou colocar no meu YouTube, viu, gente? Então a gente não vai perder essa live, não. Tá? Um beijo gigante. Obrigada, Lilian. Bom final de semana para todos vocês. Beijo, amiga. Sucesso aí no projeto, tá? Obrigada. Sucesso para nós. Tchau. Bom fim de semana. Fica com Deus, tchau. Você também. Tchau, tchau.